Muito bem, então, boa noite mais uma vez, pessoal. Obrigada pela presença, gratidão a quem está acompanhando também nossos estudos pelas gravações. E hoje, na nossa continuação do capítulo 3, que é todo dedicado à percepção inocente, à percepção da mente certa, do Espírito Santo, hoje, a sessão de hoje, que é a sessão 6, ela vai trazer a questão do julgamento e o problema da autoridade. A autoridade aqui para o curso, ele fala no sentido de autoria ou de autor. Então, em toda a nossa leitura, quando verem aqui a autoridade, porque a autoridade no coloquial aqui, no dia a dia, nos remete mais a alguém que está numa instância acima, que está num nível acima, ou que tem mais poder, ou que pode decidir alguma coisa. Então, não é nesse sentido de autoridade. Quando o curso aqui fala da palavra, porque muitas palavras têm vários significados. Então, realmente, a autoridade pode ser aquela pessoa que tenha, que exerça um poder que outros abaixo dela não tenham, mas não é nesse sentido, em nenhum momento, é nesse sentido da palavra que ela vai estar no contexto da sessão de hoje. Então, cada vez que lermos aqui a autoridade, lembre-se que nós estamos falando de autoria, ou do autor, de quem que é o autor, de quem que é a autoria. Então, de autoria, no curso aqui foi estendida a palavra, a questão de autoridade, então, de autoria. É só uma observação para a gente já ter, desde o início aqui, a compreensão certa. E antes de iniciarmos, então, a leitura comentada para vermos o que Jesus nos tem a dizer sobre o julgamento e esse problema de autoridade, eu convido vocês a nós fazermos juntos, como sempre fizemos, a nossa preparação, a nossa entrega da nossa mente para esse estudo. Então, podemos respirar pausadamente, aquietar os nossos barulhos cerebrais, nossos barulhos de pensamentos superficiais e comportamentais, permitindo que eles se afastem, e trazemos para junto de nós agora a nossa decisão, a nossa meta, a nossa vontade de que o que venhamos a estudar aqui venha através da mente do Espírito Santo, para que possamos realmente obter a liberação na nossa mente das crenças equivocadas que nos trouxeram até aqui, para que possamos voltar a reconhecer o nosso ser. E assim, então, entregue ao Espírito Santo o comando desse estudo, nós estamos prontos, então, para vermos o que Jesus tem a nos dizer sobre o julgamento e o problema da autoridade, ou como expliquei, da autoria. E ele inicia dizendo: nós já discutimos o juízo final, mas em detalhes insuficientes. Depois do juízo final, não haverá mais nenhum. O juízo final, Jesus explicou ele há 2 capítulos atrás, que é apenas a nossa mente mesmo, nós como tomadores de decisão, nós fazendo esse último juízo, o último julgamento do que é real, do irreal. E aquilo que não é verdadeiro, ao ser considerado insuficiente para nós, que somos o Filho Santo de Deus, nós iremos deixar de lado ou largar, e isso desaparecerá. Então, esse juízo final é feito por cada um,
dentro da mentalidade certa, unificada, certa, e é o último julgamento, como ele explica aqui, porque depois disso, a mente já, uma vez tendo largado todos os equívocos, não há mais sobre o que julgar, porque ela está na percepção verdadeira, apenas na percepção verdadeira, que é a condição na qual o conhecimento nos será dado de volta, ou dentro do qual, na percepção verdadeira, nós unimos a nossa vontade com o Pai, como Jesus fez, e o resultado disso é a volta do conhecimento. E o conhecimento é a condição do céu. No céu, onde tudo é a unicidade, não há julgamento. Por isso que depois do juízo final, não haverá mais nenhum. O julgamento é simbólico porque, além da percepção, não há nenhum julgamento. Então, terminada a percepção, corrigida a percepção, e quando que virá o fim da percepção? Quando a nossa mentalidade perceber somente a verdade, perceber ainda a percepção, mas alinhada à verdade, não contrária à verdade, que é o que a mente certa faz, nós estaremos prontos para esse passo a mais, essa volta ao conhecimento, que é o passo que Deus nos alcança e faz por nós. Então, por isso que o julgamento, ele é simbólico, ele é, na verdade, é um largar da ilusão, ou é quando a expiação é completada. Quando a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados, quer dizer que se julgas a realidade de outros, serás incapaz de evitar julgar a tua própria. Então, isso aí não é uma ameaça, não julgar o outro, porque daí, como castigo, ou como revido, nós seremos julgados. Não é nesse sentido que a Bíblia trouxe esse versículo, que não julgar para não ser julgado. O fato de não julgarmos ou sermos aconselhados ou sermos inspirados a não julgar, é porque a mente que julga, ela de fato, ela acredita no que ela vê lá fora, ela acredita para si. Se ela julga aos outros, ela julgará a si mesma. Então, por isso, e julgar aqui é no sentido de condenar. Condenar ao outro, nós sabemos que a mente, acima do nível do comportamento da consciência individual, a mente é a mesma. Então, aquele a quem estarei julgando, naturalmente é uma parte do meu próprio ser. Então, já estou julgando a mim mesma no irmão quando eu julgo, sem contar que a própria consciência minha, pelo fato de julgar, ela temerá o julgamento também. Ela, por julgar, acreditará que também será julgada, o que é amedrontador para a mente. Então, por isso que a Bíblia nos fala para não julgar. Escolher julgar ao invés de conhecer é a causa da perda da paz. Então, quando que a nossa mente perdeu a paz? Se o céu, e como de fato é, ele é só paz. Quando pensamos separação, ou quando passamos, ao invés de conhecedores, nós passamos a estar cientes de sermos perceptores, de só perceber. Quando perdemos a capacidade de estar ciente do conhecimento do céu, ou a queda, em outras palavras, essa condição foi onde a nossa mente, aquilo que nós estamos cientes da nossa mente, perdeu a paz. O julgamento é o processo no qual se baseia a percepção, mas não o conhecimento. Então, percepção não existe sem julgamento. É impossível perceber e não julgar. Ambos fazem parte do mesmo processo. Para perceber, eu preciso diferenciar. Então, eu preciso julgar ou não perceberia. Então, julgamento e percepção
fazem parte da mesma, vamos dizer assim, existência, mas não o conhecimento. O conhecimento desconhece julgamento, porque no conhecimento, o saber do todo, ele não tem como julgar algo diferente do que ele conhece. Ele sabe, então não há como julgar. Eu já discuti isso antes, em termos de seletividade da percepção, mostrando que a avaliação é o seu pré-requisito óbvio. Então, o julgamento, ah, ele precisa de um pré-requisito, que é o julgamento, para daí haver a percepção. O julgamento sempre envolve rejeição. Então, o próprio ato de julgar já está intrínseco, que temos que escolher entre um e outro, entre uma parte e outra. Então, o julgamento, ele sempre envolve rejeição. O julgamento final, ele vai envolver a rejeição do que é falso, da totalidade do que é falso, e manter em mente só o que é verdadeiro. Então, sem rejeição, não há julgamento, porque o que é uno, o que pega a tudo, não está separando, então não é julgamento. O julgamento, ele nunca enfatiza apenas os aspectos positivos do que é julgado, seja em ti ou nos outros. Então, por ser separador, ele sempre coloca grau, separação. O julgamento, ele julga em termos de bom, ruim, baixo, alto, quente, frio, escuro, claro. Então, ele nunca vê também só os lados positivos, ele vê também o seu oposto. O que foi percebido e rejeitado, ou julgado e considerado insuficiente, permanece na tua mente porque foi percebido. Então, aqui o ego acredita, ou pelo menos prega o contrário. O ego vem nos ensinar que aquilo que nós rejeitamos, ou aquilo que consideramos insuficiente e aparentemente não pegamos para nós, que nós, ao jogar isso para fora, nós nos livramos disso. Nós escapamos disso. E aqui está nos mostrando claramente que isso é impossível, porque a nossa mente já o percebeu. Independente de ver, por exemplo, um erro que nós vemos no nosso irmão praticando o erro. Pelo simples fato de nós termos visto ele no nosso irmão, esse erro, ele já está na percepção da nossa mente, nós já o percebemos, então não estamos livres desse equívoco, por isso que o equívoco, o erro no irmão pode ser perdoado na nossa mente, dentro do irmão, mas como parte de nós mesmos, não separado, não lá fora no irmão, porque nós já o percebemos, então ele continua, isso que nós percebemos, não importa se está fora ou dentro daquilo que nós chamamos o nosso ser, foi percebido, então é nosso. Uma das ilusões de que sofres é acreditares que quando fazes um julgamento contrário a alguma coisa, ele não tem efeito. É o que o ego nos ensina a aprender a julgar, a separar aquilo que não queremos e se o vemos no outro, achar que isso não tem nada a ver conosco, que nós estamos isentos dos efeitos disso, porque isso não é nosso. Então, esse é um erro que o ego nos induz, porque através desse erro fica evidente, quem acredita nesse erro, que a separação existe, que o irmão está afastado, está separado de nós. Então, acreditar que algo esteja lá fora é o mesmo que rejeitar a ideia de que as mentes são unas, de que ainda é a mesma mente que está projetando isso, esse papel específico para o irmão,
e, ao mesmo tempo, está projetando um papel específico para mim, para julgar isso no irmão. Então, acreditar nessa ilusão de que, se eu vejo lá fora, isso não me afeta, isso é o mesmo que dizer que negar o ato de que a mente é a mesma, de que há só uma mente. Isso não pode ser verdadeiro, então, dizer que algo que eu vejo lá fora não pode me afetar, isso não pode ser verdadeiro, a não ser que também acredites que aquilo contra o qual tu julgaste não existe. Evidentemente, não acreditas nisso, ou não terias feito um julgamento contrário. Então, a única forma, então, dentro da ilusão de escapar, então, dessa crença de que aquilo que está fora não diz respeito à minha mente, seria se eu não acreditasse nisso. Mas se eu não acreditasse, eu não julgaria. O próprio ato de julgar já significa que eu acredito no equívoco lá fora. No fim, não importa se o teu julgamento está certo ou errado. De qualquer forma, estás colocando a tua crença no irreal. Então, aqui também entra, não importa se está certo, ou como Jesus diz em outro contexto, ou se queres ser feliz. Feliz é um atributo da mente que serve ao espírito. Estar certo dentro do mundo tem o mesmo peso ou a mesma validade de estar errado, se esse certo é fruto de um julgamento. E mesmo que aparentemente, pelo parâmetro do mundo, eu esteja certo. Não, a questão aqui, o ponto aqui, não é o certo ou o errado, porque ambos são ilusão, mas o fato de haver julgamento, mesmo o julgamento certo, ainda é julgamento, e julgamento é separação. Não importa se é certo, ainda é separação, ainda nega o fato de que a mente é una, e nega também a possibilidade da mente voltar a estar ciente do conhecimento. De qualquer forma, estás colocando, então, a tua crença no irreal, se julgas. Isso não pode ser evitado em nenhum tipo de julgamento, porque nele está implícito que tu acreditas que a realidade é tua, para que seleciones dela o que quiseres. Isso é que está por detrás de todo julgamento que nós fizemos. Nós estamos acreditando numa realidade que nós podemos dizer qual é. Então, estamos dentro do julgamento, nós estamos selecionando aquilo que consideramos certo e rejeitando aquilo que está errado, mas por detrás disso está uma ideia de negar a totalidade da unicidade, de dar realidade a um próprio pensamento, um autoconceito próprio de que eu sou o autor daquilo que eu estou vendo, que isso depende de mim. Então, sou uma mente separada, já não estou mais percebendo com a mente de Deus, estou percebendo com a própria mente, então sou um ser separado, me separei de Deus. Continuando aqui no terceiro parágrafo, tu não tens ideia da tremenda liberação e da profunda paz que vem de te encontrares contigo mesmo e com os teus irmãos totalmente sem julgamento. Isso nós não deveríamos esquecer jamais. Quem viveu isso, como Jesus, como as mentalidades despertas, como certamente já tivemos experiências nos instantes santos, a tremenda liberação e a profunda paz que vem na mente quando nós nos encontramos conosco mesmo, com nossos próprios pensamentos e com o irmão, sem julgá-lo. E sem julgar é sem condenação. Quando reconheces o que és e o que são os teus irmãos,
compreenderás que qualquer forma de julgá-los é sem significado. Quando nós compreendermos a instância maior que nós somos e que nossos irmãos são, que eles ainda são o Filho Santo de Deus, que eles ainda são o Cristo, que eles ainda são a completa inocência, completa e total inocência, que tudo mais que aparentemente nós testemunhamos aqui é nosso próprio pesadelo, nosso próprio equívoco, quando isso uma vez é reconhecido, nós vamos compreender que julgar o irmão, que é visto nessa total inocência como sendo Cristo, não faz o menor sentido. O julgamento, ele cai totalmente por terra, ele fica sem significado algum. De fato, o seu significado está perdido para ti, precisamente porque os estás julgando. Então, realmente nós perdemos a capacidade de reconhecer o irmão pelo que ele é, pelo Cristo que ele é, justamente porque o julgamos separado de nós, porque o estamos julgando. Esta é a causa de não vermos o Cristo nele. Toda incerteza vem de acreditares que tu estás sob coerção do julgamento. Toda incerteza vem porque quando nós acreditamos que nós estamos sujeitos ou à mercê do julgamento. Não precisas do julgamento para organizar a tua vida e certamente não precisas dele para organizar a ti mesmo. Então, até aqui, mesmo no mundo da forma, se nós lembrarmos que julgar é igual a separar algo de nós ou de condenar, é possível viver aqui, mesmo na vida aqui, sem esse tipo de julgamento. E muito menos precisamos do julgamento para voltarmos a estar cientes da nossa mente. Na presença do conhecimento, todo julgamento é automaticamente suspenso, e esse é o processo que permite que o reconhecimento substitua a percepção. Então, no conhecimento, automaticamente o julgamento é deixado de lado, deixa de parecer que existe, e é deixando de lado, deixando o julgamento, que nós vamos, que o conhecimento vai voltar a substituir a percepção, que o conhecimento do céu voltará a ser a parte aquilo que a nossa consciência vai estar ciente, e não mais de partes fracionadas que aparentemente o mundo aqui é composto. Tu estás muito amedrontado com todas as coisas que tens percebido, mas tens te recusado a aceitar. Então, aquilo que nós percebemos lá fora, mas nós não queremos assumir a autoria disso, queremos continuar dizendo que isso é fora de nós, que isso não pertence a nós, nós não. Assim, nós recusamos nos a aceitar isso dentro de nós, isso traz muito medo à mente, justamente dessas coisas, porque estar separado de nós pode se voltar contra nós. Então, a mente, de fato, fica tremendamente amedrontada diante de tal situação. Acreditas que, por teres te recusado a aceitá-las, perdeste o controle sobre elas. Se não é meu, então, de fato, eu não tenho controle. Então, o controle, se eu joguei fora, eu joguei em outra pessoa e agora não é mais meu, então o controle também está com a outra pessoa e não em mim. Então, não depende mais de mim. Se não depende mais de mim, eu posso esperar de tudo. Como que não vai ser amedrontador isso? Se eu não tenho mais alcance de poder sobre o desfazer disso. Então, vejam o quanto também o perdão verdadeiro nos liberta desse medo,
porque no perdão nós assumimos aquilo que nós vemos lá fora como parte de nós, como feito num nível acima na nossa mente, e nós isentamos o nosso irmão por ele ter aceito esse papel, por ter feito esse acordo lá no nível da mente, por ele ter sido fiel a nós e aceitado esse papel de, aparentemente, pegar essa coisa para si. Então, desculpe. Então, nós agora, dentro do perdão, pegamos isso de volta para nós e entregamos, largamos isso para o Espírito Santo. Isso libera totalmente esse acordo, e sem acordo o irmão também está livre de executar nisso. É assim que os milagres substituem o roteiro do ego. É assim que os milagres trazem a paz àquilo que tinha sido feito em oposição à paz. Aquilo que tinha sido feito justamente para amedrontar e estava amedrontando. E o propósito disso do ego era esse círculo vicioso de nós não olharmos para dentro da mente e vermos. O ego nos assusta dizendo que se nós olharmos para a mente, nós vamos ver o quão pecaminosos nós somos e o quanto a ira de Deus vai acabar conosco. No entanto, nos é assegurado que se nós olharmos para a mente, nós vamos ver o quão inocentes nós somos, o quanto nós estávamos amedrontados sem causa, ou justamente por medo de olhar para a mente, por medo de assumir aquilo que vemos lá fora como ainda sendo parte nossa, parte da nossa mente. Então, os milagres, eles agem dessa forma, liberando ao roteiro do ego, trazendo outro propósito para o roteiro do ego e trazendo agora a cura ao invés daquilo que temíamos no medo. Mas voltando aqui, acreditas, então, por teres recusado, isso a gente já viu, perdeste o controle sobre elas. É por essa razão que, às vezes, em pesadelos ou em disfarces agradáveis, naqueles que parecem ser os teus sonhos mais felizes. Então, a projeção, ela não é só das coisas que nos trazem medo. Também projetamos aquilo que aparentemente nos completa, que nos dá segurança, que nos faz felizes, aqueles seres que nós amamos, aqueles mais próximos, os parentes. Então, todos os sonhos, tanto os felizes quanto daqueles que nós temos medo, nós os fizemos justamente para projetar o controle lá fora. Então, não só do medo, também a alegria. E aí achamos que os filhos são a causa de nós sermos felizes ou não, ou os cônjuges, ou os pais, ou o patrão, o empregado, enfim. Também julgamos não só as coisas às quais tememos, mas também aquelas que nós acreditamos que estão aqui para trazer felicidade. São só formas diferentes, mas que trazem o mesmo efeito da crença da separação, de que o poder de sermos felizes na nossa mente depende de alguma coisa externa. Nada do que te recusaste a aceitar pode ser trazido à consciência. Então, se eu não aceito o que está lá fora como sendo meu, como que eu posso entregar isso ao Espírito Santo se não é meu? Então, por isso que nada que nós nos recusamos a aceitar não pode ser trazido à consciência, continua lá fora, continua à mercê, continua acreditando que situações externas são responsáveis pela minha alegria, situações externas são a causa dos meus pesadelos, mas não posso levar isso ao Espírito Santo se não for meu. Se eu não assumir que isso ainda está na minha mente. Lembrando que quando falamos meu, não estou falando da consciência individual, que é
tão projeção quanto aquele irmão que aceitou o papel. Estou falando de um nível acima, no nível da mente unificada, separada, no nível da mente, que é uma só, é nesse nível. Então, não no nível da consciência da individualidade. Esta é tão projetado, tão efeito da mente quanto qualquer outra forma de vida no universo físico. Então, quando Jesus fala que ele não está falando a uma consciência individual, está falando ao tomador de decisões na mente, que nós ainda temos acesso a isso, nós ainda podemos aprender isso, e aparentemente é uma consciência individual que aprende, mas é na mente que esse aprendizado ocorre. Nada do que te recusasse, então, a aceitar pode ser trazido à consciência, não é perigoso em si, mas tens feito com que pareça perigoso para ti. Então, aquilo que nós projetamos, que não estamos cientes, porque aparentemente foi projetado para fora, não é que isso seja perigoso de fato, mas na nossa crença, por nós desconhecermos isso, por termos jogado fora da nossa consciência, para nós parece assustador, parece perigoso. Quando te sentes cansado, é porque julgaste a ti mesmo como se fosses capaz de estar cansado. Então, se nós somos mente, a mente é ativa o tempo todo. Quando nós dissemos que nós estamos cansados, é porque nós temos uma crença que nós estamos cansados. E para reforçar essa crença, nós nos identificamos fora da mente, com um instrumento de comunicação, com o corpo, que aparentemente serve para aceitar essa projeção de cansaço e, de fato, ele aparentemente fica cansado. Mas quando nós assim nos sentimos, é justamente porque há uma crença na mente de que ela pode estar cansada e o corpo meramente obedece a essa crença. E aí nós sentimos-nos dentro do físico, dentro da mente, dentro do psicológico, cansados. Quando ris de alguém, é porque julgaste esse alguém indigno. Então, quando nós rimos de alguém, é porque não lembramos o Cristo que ele é. Então, nós o julgamos inferior, nós o julgamos indigno do ser que ele é, e por isso que isso se torna algo risível. Quando ris de ti mesmo, necessariamente ris dos outros, nem que seja apenas porque não podes tolerar a ideia de ser mais indigno do que eles. Então, quem ri de si mesmo também está rindo do outro, porque na mente ninguém aceita ser menos digno de outro. Então, se estou rindo de mim, automaticamente também estou rindo dos outros. Tudo isso te faz sentir-te cansado, porque é essencialmente desanimador. Tu não és realmente capaz de estar cansado, mas és muito capaz de exaurir a ti mesmo. Então, nós nos exaurimos até o fim, exaurimos até acabarmos com as potencialidades do nosso instrumento de comunicação, que nós chamamos de morte, e é por isso que também a cada dia nós, entre aspas, apagamos, parece que assim o corpo se recompõe, sendo que o corpo é neutro, ele não precisaria, mas nós, na nossa mente, não toleramos, nós nos exaurimos a tal ponto que precisamos de uma parada para nos recompor. A tensão do julgamento constante é praticamente intolerável. Então, isso nos exaure, estar com a consciência o tempo todo no julgamento, porque percepção é julgamento. Então, mesmo que pensamos que não estamos julgando, nós estamos percebendo, estamos julgando. Isso é muito cansativo. É curioso como é curioso que uma capacidade tão debilitante tenha vindo a ser
tão profundamente apreciada. Então, na culpa, nós passamos a apreciar o julgamento ou a percepção e, e colocamos quase que todas as nossas forças para defender a isso, nos defendemos contra o Cristo, contra Deus, contra o nosso ser, para sermos isso. Então, ele diz, Jesus chama aqui de curioso, como que uma capacidade tão debilitante, esse julgamento, essa percepção, que exaure a nossa mente, que nos traz uma fadiga enorme, como que isso é tão profundamente apreciado dentro da separação? Então, só a culpa para justificar isso, só pela culpa de nós acharmos que voltar a estar face a face diante de Deus é mais amedrontador, é mais terrível ainda do que isso. Então, escolhemos algo tão debilitante, achando que ainda estamos fazendo de duas escolhas ruins a menos ruim. Isso dentro da percepção equivocada que acreditou que se separou de Deus e agora teme a ira de Deus por esse ato. Então, é aceitável aceitar essa condição que nos exaure tão debilitante, porque ainda é mais conhecido, mais tolerável do que imaginar a ira ou a fúria de Deus. Então, é assim que a mente separada pensa. E por isso que se tornou tão apreciado esse modo de vida, entre aspas, que tem um preço tão alto, além de ser ainda ilusão, mas a que custo que nós mantemos essa ilusão? Seguindo aqui no 5.8, no entanto, se deseja ser o autor da realidade, vais insistir em te apegar ao julgamento. Então, se ainda queremos ser separados, se ainda não queremos voltar a aceitar a nossa condição como Cristos, nós vamos insistir no julgamento, porque é a única forma de estar separado de Deus, estar na nossa consciência, né? Porque realmente não é possível. Tu também vais considerar o julgamento com medo, acreditando que um dia será usado contra ti. Tudo que usamos contra os outros traz medo, porque nós acreditamos que um dia acontecerá a nós. Essa crença só pode existir na medida em que acreditas na eficácia do julgamento como uma arma de defesa da tua própria autoridade, ou da tua própria capacidade de ser o autor. Então, quando nós pensamos a separação e percebemos o mundo, nós acreditamos que, de fato, nós fizemos esse mundo, que nós criamos esse mundo. E para ser esse autor desse mundo, nós temos que permanecer no julgamento. Por isso que é tão apreciado esse sistema de pensamento que tem um custo tão alto para a paz da mente. Deus oferece só misericórdia. As tuas palavras só deveriam refletir misericórdia, porque isso é o que tens recebido e isso é o que deverias dar. Então, na mente certa, só há misericórdia, porque se reconhece a todos como iguais. Não há nada a julgar, não há nada a temer. Então, Deus só dá misericórdia. Na mente certa, nós também deveríamos dar. Nós somente damos misericórdia, somente na mentalidade errada é que nós oferecemos também o contrário da misericórdia. Oferecemos, então, julgamento, condenação. A justiça é um recurso temporário ou uma tentativa de ensinar-te o significado da misericórdia. Então, a justiça de Deus, que a Bíblia fala, que é tão temida para o sistema separador, que parece que aparentemente Deus vai julgar os bons e recolhê-lo para si, e os maus ele vai condenar eternamente, isso
isso é um medo da justiça, quando, na verdade, aqui, dentro da ilusão, existe a justiça, sim, a justiça de Deus, mas a justiça de Deus que diz que nada do que nós acreditamos, por mais que acreditemos na ilusão, torna a ilusão verdadeira. Então, por mais que achemos que nós jogamos para fora algo, por mais que fizemos na mente unificada papéis para o irmão, para nós mesmos poder assumir um papel de uma individualidade, e ele ser o nosso algoz, aquele que vai nos afetar, ou mesmo trazer alegrias, quando nós vemos isso, a justiça de Deus, ela apenas prega que isso continua sendo ilusório, porque a mente é a mesma. Então, nada disso, nada dentro da separação é real. E por isso que também esse recurso da justiça é temporário. Quando a mente voltar a conhecer, não há mais injustiça, como ele diz aqui, mais adiante, é só um julgamento, só é julgadora a justiça porque tu és capaz de injustiça. Então, no céu não há justiça porque não há injustiça, não há sobre o que julgar. Então, a justiça, ela ainda é um julgamento. O juízo final é uma questão de justiça, mas é uma questão de justiça porque estamos na injustiça. Nós pensamos que podemos provocar injustiça. Acreditamos que nos separamos de Deus e que nos separamos do irmão, e agora o irmão é um ser desconhecido, porque ele não é mais o nosso ser. Então, isso é uma injustiça para com a verdade, e havendo injustiça, precisa da justiça para a correção. Então, o Espírito Santo traz a justiça. Então, é um recurso temporário, é uma ilusão ainda, assim como o perdão também. Justiça também poderia ser equivalente ao perdão verdadeiro, porque são ilusões que corrigem a ilusão falsa, que são temporariamente necessárias, até que não haja mais ilusão falsa, e aí ela deixa de ter utilidade, deixa de existir, porque o conhecimento retorna à mente. Seguindo aqui no parágrafo 7, eu tenho falado de diferentes sintomas, e nesse nível a variação quase sem fim. Então, dentro do mundo da separação aqui da individualidade, há todo tipo de sintomas de injustiças, de doenças, de dores, de alegrias, de tudo. Contudo, só há uma única causa para todos: o problema da autoridade. Então, todos os sintomas, todas as doenças, escassezes, falta, inseguranças, abandono, seja lá o que for, tudo que nos afeta aqui no mundo, ele só tem uma única causa: o problema de autoridade, no sentido de autoria. Quem é o ser que eu sou? Se eu sou esse ser separado, a minha mente fez isso tudo, então eu sou o autor disso, então eu sofro. Mas se Deus é o autor de mim, então eu sou o Cristo. Então isso é uma ilusão. Por isso que todos os sintomas, todas as faltas, todas as tragédias, e mesmo as aparentes alegrias individuais que são de um, não são do outro, todas as faltas, então, escassezas, são frutos dessa questão, desse problema de estar confuso em relação a quem é o autor do mundo que eu percebo como sendo real. Esse é a raiz de todo o mal. Então, na Bíblia nos é dito que a cobiça, então, é a raiz de todo o mal. O mundo diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Na verdade, a raiz de todo o mal é essa questão de autoria. Quem
é o ser criador do universo. Se é Deus ou é a separação. Se é a separação, se é essa crença da separação, essa é a raiz de todo o mal, essa crença. Cada sintoma que o ego faz envolve uma contradição em termos, porque a mente está dividida entre o ego e o Espírito Santo, de forma que qualquer coisa que o ego faça é incompleta e contraditória. Então, a mente, ela pode servir somente ao Espírito Santo. Isso é possível, porque ela é real, ela é a criação de Deus e o Espírito Santo é real, é a criação de Deus, então o Espírito Santo é parte da mente certa. Mas a mente equivocada, o ego, não pode existir por conta própria. Então, a mente que serve ao ego, ela está dividida. É impossível ser só do ego, porque o poder, mesmo para pensar separação, a fonte do poder só existe uma, que é Deus. Então, esse uso equivocado do poder de Deus para pensar separação faz com que a mente ela fica confusa, ela se sinta, então, dividir, ela se sente dividida, e por isso, tudo que o ego faz é incompleto e contraditório, porque a mente não pode acreditar só no ego, porque ela não é só do ego. Ela pode acreditar só no Espírito Santo e com isso o ego deixar de parecer que existe. Porque o ego nunca participou com realidade alguma no seu feitio, na sua criação. Mas o Espírito Santo, sim, ele é a extensão de Deus. Então, a mente que serve ao ego, ela não serve totalmente ao ego. E isso faz com que ela seja, que tudo que o ego faça seja para a mente incompleto e insatisfatório. Essa posição insustentável da mente é o resultado do problema da autoridade que, por aceitar o único pensamento inconcebível como sua premissa, só pode produzir ideias que são inconcebíveis. Então, quando a mente concebe que a separação é real, ela passa a dar autoridade, ela passa a ser autora do ego. Então, esse é o problema da autoridade aqui. Ela passa a acreditar que ela fez o ego quando ela passa a acreditar na separação. E isso faz com que, acreditando na separação, a mente passa a produzir ideias que são inconcebíveis, ideias que a mente certa, ou que o conhecimento não pode conceber, porque são opostos entre si. O conhecimento não pode conceber oposição, não pode conceber tudo e nada ao mesmo tempo. Então, a nossa mente realmente, ela fica numa posição insustentável, ela realmente fica confusa e não tem como solucionar isso sem sair fora, de dentro desse sistema de condição insustentável, não há solução. Ela precisa, de fato, aprender a verdadeira autoria da vida para escapar disso. É o único modo de deixar de estar nesse estado insustentável. Seguindo aqui no 8, o tema da autoridade é realmente uma questão de autoria. Então, quem é o criador da vida? É Deus ou é esse pensamento de separação? Então, uma questão de autoria, de quem é o autor. Esse é o tema da autoridade. Quando tens um problema de autoridade, é sempre porque acreditas que és o autor de ti mesmo e projetas tua delusão nos outros. Sempre que nós estamos confusos em relação ao que é real, o quem é o autor do que eu estou vendo, nós temos problemas, nós projetamos que nós próprios somos o autor e também achamos que o irmão é o autor da vida dele. Então, projetamos nossa própria delusão em cima dele para ele fazer parte desse universo delusório. Assim,
percebes a situação como se os outros estivessem literalmente lutando contigo pela tua autoria. Então, aparentemente, os outros querem estar certos e querem mandar ou ser autor de nós, e nós queremos ser o autor e queremos determinar o que é melhor para nós e mandar no outro. Enfim, vira isso que vira uma situação assim de conflito entre o irmão e a si mesmo. Esse é o erro fundamental de todos aqueles que acreditam que usurparam o poder de Deus. Todos que acreditam na separação têm esse problema. Isso é inerente ou é o efeito natural e secundário da ideia ou da crença de separação de Deus. Essa crença é muito assustadora para eles, mas dificilmente abala a Deus. Então, essa crença não chega à realidade. Então, dificilmente Jesus está usando de uma linguagem poética. Realmente é impossível abalar a Deus. Ele está, todavia, ansioso por desfazê-la. E, mais uma vez, uma linguagem poética. Deus não tem ansiedade porque ele tem o conhecimento, mas sim, ele quer, é de sua vontade que seu filho, os seus canais saibam do seu amor e passem eles adiante. Deus sabe que seus filhos, as partes que não repassam seu amor estão fechados, estão dormindo, e por isso que Deus quer desfazer ou quer despertá-las, quer que estejam novamente cientes do conhecimento. Então, por que Deus quer desfazer? Então, é a ilusão, não, e quer as crianças de volta, não para punir as suas crianças, mas somente porque sabe que ela faz com que sejam infelizes. Então, Deus quer desfazer a crença de separação nas crianças, não para punir as crianças porque tiveram essa crença, mas justamente por saber que as suas crianças que acreditam na separação não são felizes. Não é a vontade de Deus que a sua criação não seja igual a ele, ou não esteja ciente da felicidade. Nós fomos criados somente para a felicidade, somente para ser feliz. Então, Deus, de fato, é da sua vontade despertar suas crianças da crença de separação, para que as suas crianças voltem a estar cientes da felicidade pela qual e dentro da qual e para a qual elas foram criadas. Às crianças de Deus é dada a sua verdadeira autoria, mas tu preferes ser anônimo quando escolhes separar-te do teu autor. Então, as consciências de Cristo no céu, às crianças de Deus, foi dado o conhecimento de que Deus é seu autor, Deus é o único criador, é o autor da vida. Mas para aquela parte da mente que desejou, preferiu pensar em separação, ela preferiu ser anônima, preferiu ser fora da mente de Deus, porque Deus jamais poderia ter pensado um mundo separado de Deus, o poder de Deus. Isso é simplesmente inconcebível, é impossível. Então, sendo inconcebível, foi preferido, ao invés de voltar a estar ciente da autoria de Deus, foi preferível acreditar agora, né, que isso é autocriado, que nós somos anônimos diante de Deus. Estando incerto da tua verdadeira autoria, que é Deus, acreditas que a tua criação foi anônima. Acreditamos agora ou que nós nos autofizemos, ou que o ego nos fez, ou que a evolução nos fez, enfim, uma criação anônima. Isso te deixa em uma posição em que acreditar que tu criaste a ti mesmo soa significativo. Até dentro dessa crença do anonimato, até mesmo passar a pensar que nós nos fizemos, aparentemente tem significado. A disputa em torno da autoria deixou tal incerteza em tua mente que ela só pode
que ela pode até mesmo duvidar se realmente existes ou não. Então, é tão grande a confusão na mente que a própria mente pode duvidar de que nós existimos, pode pensar que nós somos, então, simplesmente essa consciência separada aqui e de que nada além disso exista. Até isso a mente pode acreditar no seu estado delusório. Somente aqueles que entregam todo o desejo de rejeitar podem saber que a rejeição de si próprios é impossível. Aqueles que abrem mão de rejeitar, e a rejeição faz parte do julgamento. Então, aqueles que já não julgam mais, eles voltarão a saber que é impossível rejeitar a si mesmo, a sua autoria, é impossível rejeitar ao Cristo que nós somos. Tu não usurpaste o poder de Deus, mas o perdeste. Com a queda, com a identificação da separação, nós não usurpamos o poder de Deus, nós não fizemos nada a Deus, nós não alteramos o céu, não alteramos o nosso ser, não alteramos o Cristo, mas perdemos a consciência desse poder, não estamos mais cientes, não temos mais o alcance dentro da ilusão, não temos o alcance do poder de Deus. Afortunadamente, perder alguma coisa não significa que ela se foi. Então, por sorte, ou ainda bem, que aquilo que nós perdemos não significa que não é mais nosso. Simplesmente significa que tu não te lembras aonde ela está. A sua existência não depende da tua capacidade de identificá-la, nem mesmo de localizá-la. Então, se nós perdemos a consciência do poder de Deus, não significa que nós perdemos de fato o poder de Deus. Significa apenas que não estamos cientes, mas o poder de Deus continua estando intacto na nossa mente. É possível olhar a realidade sem julgamento e meramente conhecer que ela existe. Então, dentro da ilusão, é impossível conhecer a realidade, porque a realidade está no nível ou no âmbito do conhecimento. Mas é possível, sim, uh, estando sem julgamento, voltar a estar ciente que a realidade existe, que Deus existe. Então, voltar a estar ciente da verdade. A paz é uma herança natural do espírito. Então, nós, como mente, que criamos ativando o espírito, tudo que o espírito, com o seu poder, então, cria unido à mente, a herança natural, o efeito natural disso na mente é a paz. Cada um é livre para se recusar a aceitar a própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. Então, nós podemos nos recusar a aceitar a herança na paz, de estar cientes da paz na mente, podemos recusar, mas não estamos livres para estabelecer qual é a nossa herança como Deus sendo o nosso autor, o autor da vida. Então, nós não podemos estabelecer que o conflito seja resultado da nossa herança natural, ao termos sido criados. Podemos até recusar estar cientes da paz, mas não podemos acabar com a paz. Ela continua sendo a nossa herança, porque não está no nosso alcance estabelecer qual é a nossa herança. Isso foi estabelecido por Deus na nossa criação. O problema que todos não podem deixar de decidir é a questão fundamental da autoria. Então, quem é o autor da nossa vida? É nós, através do pensamento da separação, ou é Deus no conhecimento? Todo medo vem em última instância e às vezes por meio de estradas muito tortuosas da negação da autoria. E aqui está em maiúsculo porque se refere a Deus.
Cada vez que nós negamos que nós somos a extensão de Deus, que nós somos o Cristo, isso causa medo à nossa mente, e esse medo se manifesta muitas vezes através de estradas tortuosas aqui. A ofensa nunca é feita a Deus, mas só àqueles que o negam. Então, na verdade, a ofensa de acreditar em separação é feita a nós mesmos, porque é impossível ofender a Deus. Deus tem o conhecimento de que a separação daquilo que ele criou uno é impossível, porque ele ainda é o único autor do poder de vida. Então, é impossível separar. Então, é impossível ofender a Deus, mas aqueles que o negam, aqueles é feito essa própria ofensa a si mesmo. Negar a sua autoria, então, negar a autoria de Deus é negar a ti mesmo a razão da tua paz, de modo que só te vês em segmentos. Essa estranha percepção é o problema da autoridade. Então, negar a autoria de Deus, negar que a nossa mente pertence à mente de Deus, é negar a paz da nossa mente. Há um só modo de voltar à paz da mente, estar ciente da paz. É aceitando a Deus como autor da nossa mente, como nossa mente ainda sendo parte integradamente de Deus. Não há outra forma. Qualquer outro modo vai nos trazer medo, e por isso que realmente é uma questão de autoridade, ou de quem é o autor da nossa vida. Não há ninguém que não se sinta, de algum modo, aprisionado. Então, sentindo-se um ser individual, obviamente que vamos, de algum modo, nos sentir aprisionados, porque isso não é o conhecimento de quem nós somos. Se esse é o resultado do teu próprio livre-arbítrio, ele tem que considerar a sua vontade como não sendo livre, ou ficaria bastante evidente que o raciocínio circular dessa posição. Então, se nós pensamos que somos o autor da nossa vida, porque nós temos o livre-arbítrio para pensar separação, mas se a separação nos traz aprisionamento, se ela não nos deixa livres, se a separação nos aprisiona, então que livre-arbítrio é esse? Então esse livre-arbítrio também não é livre. Então como que poderia ser pelo livre-arbítrio que nós pensamos separação? Isso é um raciocínio circular. Isso é um raciocínio que nos mantém dentro do aprisionamento. Então, não existe livre-arbítrio para pensar separação. Isso é aprisionamento. Isso não é livre-arbítrio, porque livre-arbítrio deveria trazer liberdade e não aprisionamento. E pensar separação aprisiona a mente dentro de si mesma. A vontade livre tem que conduzir à liberdade. Então, toda vontade livre, ela conduz à liberdade. Deus nos criou em vontade livre para sermos tão criadores como Ele. Então, em Deus, nós temos total liberdade, e só em Deus. Em nenhum lugar há mais. Nenhum aprisionamento pode substituir a liberdade que nós temos no conhecimento. O julgamento sempre aprisiona, porque separa segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. Então, o julgamento, ele sempre ele seleciona, ele quer umas coisas e rejeita outras. Desejos não são fatos. O mundo é feito por desejos. Desejos não são fatos. Nós podemos desejar parcialmente ou podemos desejar muito, mas em outra circunstância, em outro momento, não mais desejar isso. Então, desejos não são fatos, não são vontade. Desejos são meramente escalas instáveis de separação, de segmentos
de se contradizer à nossa vontade. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. Então, desejar é dizer que a vontade não é suficiente para nós e que queremos algo diferente. É como a vontade, aquele desejo de querer de fazer algo além do céu. Isso é o mesmo que afirmar que o céu não foi suficiente. Queríamos fazer algo a mais ainda ao oferecer a Deus. Então, se a totalidade não é suficiente, então o que existe diferente? Então, obviamente que só poderia resultar nessa fragmentação ou na consciência da falta, da escassez. Só a consciência da escassez podia resultar da crença de que a totalidade do conhecimento não era suficiente. Assim como o desejo vem de nós negarmos que a vontade, que a nossa vontade, que foi feita com a vontade de Deus, não foi suficiente. Além da nossa vontade junto com Deus, passamos a desejar ser um ser individual, ser um ser separado, ter uma consciência separada e vivermos como se isso fosse a nossa realidade, como se nós fizemos isso, nós somos autor disso. No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Na mente certa, nós sabemos disso. Só estando na mente errada, na mente equivocada, é que podemos substituir a nossa vontade pelos desejos. Em vez de buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, que é outra frase bíblica, diz: seja vossa vontade em primeiro lugar o reino do céu. Então, seja a nossa vontade em primeiro lugar o reino do céu. Não buscar o reino do céu, isso significa que nós acreditamos que perdemos ele, mas que seja nossa vontade em primeiro lugar o reino do céu, e tu terás dito: eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. Então, eu conheço o que sou o Cristo e aceito a totalidade do conhecimento como a minha herança. Então, esta é a volta da sanidade, a cura da nossa mente. E é assim que nós concluímos, então, aqui a nossa sessão sobre a, a questão o julgamento e o problema da autoridade. E no próximo estudo, nós vamos continuar dentro da percepção inocente, concluindo esse capítulo com criar versus autoimagem. Uma diferenciação entre o que é criado e a autoimagem para o nosso próximo estudo. Mas nós estamos, então, agora aqui no nosso horário de interação. Gente, ficou alguma dúvida aqui a questão dessa sessão do autor, de autoridade, de autoria? Ou alguém quer trazer a sua experiência, algo a compartilhar aqui conosco? Nós estamos aqui na interação, então. Nenhuma chamada, então eu vou encerrando aqui a nossa gravação. E graças a Deus que a autoria nossa jamais foi modificada por uma crença, jamais perdemos a autoria de Deus sobre a nossa mente só porque nós pensamos que fizemos algo fora da mente de Deus. Graças a Deus que isso é assim.